René e Sara, eles são amigos há muito tempo, muito mesmo. Eu acho que mais de sei lá, tempo. Há uns 18 anos. Eu tinha 15. Há 18 anos. Entendi. Você tinha 15? Tinha. Eu tinha 17. Então a gente se conhece há bastante tempo mesmo. E para mim, a história de Deus na história dos dois é que é muito legal. Isso é que eu curto pra caramba de ver o quanto Deus tem escrito a história na vida deles. René e Sara hoje eles estão em Roma, eles têm liderado uma igreja e fundado uma igreja lá em Roma, principalmente ali na região da Universidade de Roma mesmo, para os alunos. São 500 mil alunos, se eu não me engano. 150 mil, 150 mil? 150 mil. Aumentei um pouquinho, né? Legal. Vinhedo tem 90 mil habitantes, vocês estão mais só de alunos do que população de Vinhedo. Mas é legal tê-los aqui com a gente, que Deus abençoe ricamente. Eles vão contar um pouquinho a história deles, o René depois vai falar pra gente, mas que Deus abençoe muito a vida de vocês dois aí, viu? Obrigado, André. É uma alegria realmente muito grande para a gente estar aqui com amigos de muito tempo atrás, rostos conhecidos, gente nova que a gente está conhecendo também. É realmente um prazer muito grande, é um encorajamento inspirador cantar músicas que eu cantava, que a gente cantava em português, que a gente não cantava faz um tempo na Itália, né? E a gente quer, é muito gostoso estar aqui. E queria compartilhar então do trabalho que a gente tem feito em Roma. Nos mudamos para lá 7 anos atrás, para plantar essa igreja no centro de Roma e plantar outras igrejas como consequência, e a Sara para trabalhar com o evangelismo de estudantes universitários. E quando a gente chegou lá, a gente já tinha uma ideia, mas a gente viu quanto uma realidade muito necessitada, uma população evangélica muito pequena, 0,6% da população, igrejas pequenas e desencorajadas, sem energia, sem esperança, e onde a maior parte da população se considera cristãos, mas uma fé muito nominal, cultural, e que não tem uma visão muito negativa de Deus e da igreja. E ali que a gente chegou e começou a atuar. Isso. A gente está muito feliz mesmo de estar aqui. O André comentou que faz anos que ele caminha com a gente, o André e a Dani. André, eu queria aproveitar, não sei onde você está para agradecer, mas o André foi fundamental ali, no chamado do René como pastor. Quando o René era adolescente, o André se encontrava semanalmente com o René, investia na vida dele. E eu, como mulher, só conheci alguns anos depois, mas eu sei que o que Deus fez na vida do René, o André foi um canal instrumental de Deus mesmo para chamar, e eu sou muito grata. E a gente é muito grata a essa igreja que tem caminhado com a gente já há anos, desde os 7 anos que a gente foi para a Itália. Tem amigos queridos dessa igreja, gente que ora com a gente, encoraja, e a gente é muito carinhosa essa igreja com a gente é muito grata. Mas antes da gente falar um pouco da graça, do que Deus tem feito ali em Roma, a gente queria trazer um muito obrigado da igreja mesmo lá. Hoje de manhã eles fizeram um culto lá e hoje a gente queria mostrar um vídeo com alguns dos rostinhos das pessoas. A gente não traz aqui só um obrigado da parte nossa, mas a gente traz um obrigado da parte lá da igreja de Roma, e eles queriam muito falar muito obrigado. Vocês vão escutar nesse vídeo muitas vezes a palavra grazie. Grazie quer dizer obrigado em italiano. Então vocês podem repetir? Grazie. Muito bom. E aí em italiano, quando uma pessoa fala grazie, se responde com prego. Então eu falo grazie, vocês falam? Então vocês vão escutar vários grazies de uma igreja muito grata por essa igreja. Então primeiro um vídeo. Durante la vita di tutti i giorni ci perdiamo un po', perciò la Chiesa credo che ci faccia ritornare un po' sull'adorazione, sul lodare Dio. Ci svuota il cuore e ce lo riempie subito dopo di tutto l'affetto e l'amore che Dio ci vuole dare. E credo che la Chiesa noi lo sentiamo ancora di più che durante la settimana, perciò la domenica in Chiesa, almeno per quanto mi riguarda, è importantissimo, è un altro tipo di mangiare. A San Lorenzo ho trovato una chiesa che mi ha saputo accogliere in un modo unico e speciale. È cambiata totalmente la mia vita perché ho capito cosa significasse veramente l'amore di Gesù e come noi dobbiamo rispecchiare
la figura di Gesù. Ho incontrato questa comunità in una fase di transizione ed è stato bello perché anche la chiesa è stata piantata in quel momento e quindi diciamo la mia crescita personale è andata di pari passo anche con la crescita della chiesa, quindi è bello vedere un seme che viene piantato e che man mano germoglia, che poi porta frutto e quindi vuol dire che ha anche messo radici. Credo che il Signore abbia voluto agire potentemente con tutti questi giovani che ci sono qui dentro e mi abbia voluto fare questo regalo di inserirmi dentro questa chiesa fin dall'inizio e apprezzare dall'inizio e da tanto tempo le gioie che tutti voi riuscite a darmi di freschezza e di genuinità. Grazie. Vielen Dank. Köszönöm. Grazie. Thank you. Grazie di tutto. Vielen Dank für alles. Grazie. Obrigado. Parliamentariet. Merci. Grazie. É realmente esse o nosso espírito de gratidão a Deus, gratidão a quem ora pela gente, a quem encoraja, a quem participa. Somos realmente muito felizes. A gente queria contar um pouco do que Deus tem feito então nesse período, nesses 7 anos. Começamos então, a gente mudou para lá 7 anos atrás e fundamos a igreja 5 anos atrás, em 2012, começando nesse local aqui, que um local pequeno, que a gente tinha umas 20 pessoas, que a gente tinha um grupo que a gente compartilhou de Cristo, amigos cristãos começaram a ajudar a gente também, e a gente começou nesse local, que era um pequeno cinema, uma associação que a gente alugava do domingo de manhã, e uma vez por domingo a gente não tinha o lugar nem era disponível, e a gente tem que ser criativo de fazer alguma outra coisa, e aí teve dias domingos que a gente foi limpar o parque no bairro, ou ir na estação de trem servir chá para pessoas sem teto. Ali na direita, embaixo, a gente fez um culto nas catacumbas, ali em Roma, onde os cristãos antigos se reuniam, né? E foi muito, muito gostoso. Foi uma fase muito boa com a igreja, a gente tentando comunicar também o evangelho em modo criativo às pessoas que a gente conseguia. E esse aqui foram, por exemplo, eventos que a gente fez, tentamos fazer coisas diferentes, chamando, isso aqui a gente chamou a União de Ateus Italiana, para fazer 2 debates sobre a existência de Deus. Ali próximo de uma universidade, aquele lugar ali fechado, e bem no campus, nessa universidade maior de 150 mil alunos, a gente fez bem no campo, no gramado ali, foi muito legal, o pessoal foi chegando, ouvindo, pegando informação e tentando comunicar o evangelho desse modo. E aqui, como aqui também, como aqui está a parte da Iba Viva, a gente enfatiza muito pequenos grupos, que lá é algo bem contracultural para eles, porque eles pensam a fé cristã e a igreja como algo muito de domingo, de templo, de clero, aquela imagem, né? E para eles se reunirem na casa de uma pessoa e lerem a Bíblia, eles têm medo da Bíblia, acham um livro meio proibido, misterioso, sabe? Não, eu posso ler a Bíblia, você pode ler. Isso tem sido um grande canal para as pessoas descobrirem quem é Jesus e descobrir o Evangelho, e a partir daí. E a igreja foi crescendo, nos mudamos depois para esse lugar, onde ficamos por 2 anos, um clube de jazz, que a gente alugava domingo de manhã, até que nos mudamos para esse nosso local atual. E hoje foi o nosso último culto nesse local atual, que é esse aqui à esquerda, porque em domingo que vem a gente vai mudar para que nem vocês vão mudar agora recentemente, quer dizer, daqui a pouco para um local maior, a gente vai mudar para um teatro ali, sempre ali no centro de Roma, perto da universidade, mas onde a gente vai ter espaço para crescer, para cadeiras vazias para convidarem pessoas, um local de, agora a gente tem uma média de 100, 110 pessoas por domingo, e esse é um local de 180 lugares. Então estamos muito empolgados para essa próxima fase, ver o que Deus vai trazer, vai fazer nesses próximos anos, mas a maior alegria nossa
são as vidas, as pessoas que Deus tem transformado. E aqui são fotos de alguns dos batismos que celebramos até aqui. Até agora, 35 pessoas se entregaram a Jesus e se batizaram. E desses 34 são italianos. Então, uma alegria muito grande, porque para a gente cada número é uma vida, né? E são os próprios italianos respondendo a Cristo, abraçando eles. E cada dia do batismo, alguém conta o testemunho deles e diz por que acredita, no que acredita. Isso toca muito, né? E a gente é muito, muito encorajado por isso. E a outra parte que nasce desse trabalho tem sido plantar novas igrejas. A gente plantou uma igreja filha na cidade de Perugia, em 2014, 3 anos atrás, que é essa aqui, aí em cima à esquerda, que tem ido e tem crescido e tem celebrado os batismos eles também. E agora, ano que vem, a gente está treinando um casal, que é esse casal aqui embaixo, à direita, para plantar uma outra igreja do outro lado de Roma, num bairro chamado Inferneto, que significa inferninho. A gente falou, aqui no inferninho a gente tem que plantar uma igreja, então vamos começar uma igreja lá também. E esse é um pouco da graça de Deus ali em Roma. A gente se sente muito agraciado e parece que o trabalho, qualquer passo que o time faz ali, a gente vê realmente a mão de Deus. A Itália é uma terra muito árida para o evangelho. Mais ou menos 0,6% da população é evangélica. Então, uma população evangélica bem pequena, tem mais testemunhas de Jeová e mais mormons do que evangélicos na Itália. Então, vocês podem imaginar que, talvez nesse contexto, uma igreja evangélica não é fácil comunicar a nossa identidade num lugar assim. Mas Deus tem sido muito gracioso. Para dar uma ideia de proporção, a maior igreja não pentecostal em Roma tem mais ou menos 150 pessoas. Então, um domingo de manhã ver uma igreja assim em Roma seria histórico. Mas nessa terra árida, Deus tem respondido às nossas orações, tem dado favor. Várias das pessoas que conheceram Jesus, e que o René vai contar algumas histórias, foram pessoas que Deus mesmo que trouxe, colocou no lugar e chamou. E a gente vê muito da graça dele. Então, isso é grande parte do nosso trabalho. O René, a gente trabalha muito como time. Ele pastoreia a igreja ali em Roma, e Deus também deu um ministério individual para cada um, que a gente suporta um ao outro. E para mim foi 4 anos atrás, com um chamado bem claro que Deus tinha falado comigo para me colocar à parte, para por 3 anos me dedicar para planejamento de um encontro com o movimento de Lausanne. É o encontro global de líderes jovens do movimento de Lausanne. E esse encontro foi ano passado na Indonésia. E aqui está uma foto do encontro. Foram 1.000 líderes jovens de 140 países. E a ideia do encontro muitos de vocês conhecem o Thiago Mates, que fez parte dessa igreja por muito tempo. Ele fez parte do encontro também. Foram 45 brasileiros que foram daqui até lá na Indonésia. E o perfil eram líderes jovens de 25 a 35 anos. E a nova geração que Deus tem levantado mesmo no mundo. E a ideia esse encontro já é o 3º encontro. E, por exemplo, em 87, quando teve esse encontro, hoje, muitas das pessoas que a gente vê como parte da liderança da igreja, John Piper, Armaz Atala e outros, fizeram parte desse encontro na geração deles. Então, a nossa oração era o desejo que esse pessoal se conhecesse, investir nessa galera e ver o que Deus tem feito. E Deus fez muito além do que a gente sonhava. Essa aqui, a foto de baixo é a delegação brasileira. Como eu falei, foram 45 jovens de diferentes regiões do Brasil, diferentes agências missionárias, diferentes denominações, e é um pessoal que foi muito gostoso caminhar junto e ver a graça de Deus em cada um, e eles ficaram super unidos, assim. Semana passada, alguns deles se encontraram novamente. É muito legal ver como a parceria que tem feito já para o Evangelho. A foto de cima é o time da equipe de planejamento que eu tive o privilégio de liderar. Eram líderes de diferentes regiões do mundo. E para a natureza do encontro desse tipo, geralmente a gente ora por frutos muito a longo prazo, assim, de muitos anos. Mas Deus, na sua graça, Ele deu o privilégio da gente já, em 1 ano depois do encontro, ver muito além do que a gente sonhava. Por exemplo, uma das coisas que a gente queria muito era uma participação forte da igreja chinesa, que, como vocês sabem, não é fácil, pelas questões da autoridade e legalmente, ter líderes da igreja chinesa ali. Mas Deus deu favor com as autoridades e foram 40 líderes chineses fizeram parte desse encontro. E eles foram ali na Indonésia, voltaram e, por 1 ano, alguns deles começaram a sonhar reproduzir o mesmo encontro na China. E semana passada, foi do dia 14 ao dia 19 de agosto, eles fizeram esse encontro com 1.500 líderes chineses.
Então foi muito lindo ver assim Deus indo muito além e levantando. E são só janelinhas que acho que só no céu a gente vai poder ver o impacto que isso vai poder causar no mundo. Então esse é um pouquinho desse encontro. Isso foi até agosto do ano passado, eu estava trabalhando nisso. Depois tirei um tempo junto com o René de querer escutar de Deus novamente o que Ele tinha para me colocar à disposição. E Deus foi muito gracioso de novo. Em dezembro falou comigo e eu fui convidada. Esse foi um privilégio. Eu trabalho com estudantes universitários, como o André estava falando, e ali na Europa é muito forte o trabalho com estudantes universitários. Aqui no Brasil, o equivalente é ABU, Aliança Bíblica Universitária, e lá na Europa eles são muito fortes. Estão nos 40 países e são cerca de 50 mil estudantes universitários que são envolvidos ativamente na universidade ali. E a cada 3 anos eles fazem uma conferência de evangelismo que junta essa galera para brilhar mais forte na universidade. Então foi um privilégio que fui convidada para dirigir a próxima, e a gente tem sonhado, a foto ali em cima, a gente tem sonhado no ano novo de 2019 para 2020, as coisas que só Deus pode fazer ali na Europa. O nosso coração tem ardido por isso, de clamar para Deus com o joelho no chão e pedir para Ele escutar nossas orações. A Europa é um continente que, em vários momentos, em algumas áreas, é como se tivesse colocado Deus do escanteio, confiando mais em estratégias e métodos, mas a gente tem clamado para Deus ter misericórdia e soprar o Espírito novamente, e a visão que tem ardido no nosso coração é orar para que esse encontro seja um canal de avivamento para a geração universitária da Europa. Então é isso que a gente está clamando de todo o coração. São 2 anos e meio de planejamento. Se tiver gente aqui nessa igreja, nas igrejas que a gente visitou esse mês, eu estava colocando esse desafio. Quem são aqui guerreiros de oração, homens e mulheres? Não para a igreja inteira, mas quem sabe 2 ou 3 aqui sentem de clamar a Deus pela Europa, clamar para um avivamento ali na Europa. Se isso faz parte de uma coisa que você gostaria de se comprometer, vem falar comigo, vai dar o seu e-mail, que a gente tem levantado guerreiros de oração aqui no Brasil também, para esses 2 anos e meio ir lá, e sonhado com 5 mil estudantes universitários nesse encontro no ano novo de 2019 e 2020. O último convite para esse encontro quando a gente estava esse mês compartilhando com as igrejas, muitas igrejas se empolgaram e falaram: nossa, por que os nossos universitários, talvez, em 2 anos e meio, não podem ir lá também e servir como voluntários, ter uma janela do que Deus tem feito ali na Europa? Quem sabe aqui, nessa igreja, estejam pessoas que agora estão nas escolas ou que, na época, vão ser universitários, de ir lá 2 anos e meio com a gente, servir como voluntários e fazer parte do que Deus tem feito ali na Europa. René vai compartilhar agora a palavra, mas a gente queria de novo agradecer à igreja pelo tempo, pelo carinho por escutar e por fazerem parte dessa aventura do que Deus tem feito ali em Roma e na Europa com a gente. Obrigada. Isso. Um tempo atrás, a Sara e eu recebemos em Roma a visita de um amigo, de uma igreja, um amigo do Brasil. E ele trouxe uma carta escrita pelo pastor dessa igreja, que também é um amigo. Foi gostoso ler, sentir essa conexão, que oram por nós. E uma das coisas que ele escreveu nessa carta me marcou. Ele disse: a minha oração é que Roma se torne uma nova Antioquia. Eu e a Sara lemos e dissemos: amém. É essa a nossa oração também. Queremos alcançar aquela cidade e que Deus use aquela obra como propulsor para alcançar também outros lugares. Essa é uma história que eu adoro, a história da igreja em Antioquia. Acho que tem muito para ensinar para a gente sobre ser uma igreja que supera barreiras. Então pensei na mensagem de hoje, examinar a história da formação dessa igreja. Pode ser? Ok? Uma mensagem especial para um plantador de igrejas, viu como começou essa igreja ali em Antioquia. Então eu te convido a ler comigo Atos 11, de 19 a 30, na sua Bíblia, ou a gente vai ter também nos slides aqui acima. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem somente aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, isto é, gente daquela região, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom,
cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E vamos ler também uma parte final, o começo do capítulo 13, que também fala da igreja em Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Deixa eu dar um pouco do contexto sobre o significado dessa passagem no livro de Atos e na geopolítica antiga. No começo de Atos, Jesus dá o mandado e o mapa de expansão do movimento cristão, no início dele, quando ele diz em Atos 1:8, isso aqui: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 3 círculos concêntricos, não? Jerusalém, a cidade onde vivemos; a Judéia, Samaria, o território de influência natural ao redor de onde vivemos; e os confins da terra. E é esse o mapa de expansão da igreja no livro de Atos. Em Jerusalém, nos capítulos 1 a 7, com testemunho no templo, o Pentecoste, a resistência das autoridades, até que Estevão é apedrejado e uma perseguição distribui a igreja. Aí depois, nos capítulos 7 a 11, começa a alcançar a Judéia e a Samaria, com a campanha evangelística de Filipe em Samaria, ou a conversão do primeiro não-judeu, Cornélio, em Cesareia. E até que chegamos em Antioquia, no capítulo 11, que é o começo dos confins da terra, e a igreja propulsora para alcançar os confins da terra, com as viagens missionárias que vão partir dali, e aqui é um dos exemplos da viagem missionária de Paulo que partiu de Antioquia. Por que esse capítulo é central? Por que é chave? Porque até aqui a fé cristã era uma fé monocultural judia, baseada em uma capital de província monocultural, Jerusalém, ali embaixo. A passagem a Antioquia é passagem a uma fé multicultural, centrada na terceira maior metrópole do Império Romano. Em Antioquia você encontrava judeus, mas também gregos, romanos, egípcios, gente da Pérsia e de todo lugar. Era uma metrópole ligada ao Oriente e ao Ocidente por terra e por mar. Então esse é um deslocamento do centro geográfico e cultural da igreja. A Antioquia é o começo dos confins da terra e a igreja propulsora para alcançar os confins da terra, além disso. Vamos ver então o que acontece. Primeira pergunta: como começa a igreja em Antioquia? Com um culto solene, presidido pelos apóstolos que dizem: com base na sucessão apostólica, hoje nós fundamos a igreja em Antioquia. É assim? Não é assim. É uma igreja fundada por gente comum, estrangeira daquela região. Não tinha nenhum dos apóstolos entre eles. É uma nova geração de cristãos não da Judéia, mas desses outros lugares, que começa a falar de Cristo para quem conhece. É evangelismo 1 a 1, relacional, aos amigos, aos parentes, aos vizinhos. É evangelismo no dia a dia, não fruto de um único evento especial. É evangelismo, entre aspas, amador, feito por cada um, não evangelismo feito só por profissionais. É o que temos experimentado em Roma também. Tentamos comunicar o evangelho de modo claro e intencional. Eventos têm o seu valor, como por exemplo um outro encontro que fizemos, dessa vez chamando um grupo budista para um outro debate sobre o significado da vida. A gente chamou o maior grupo budista e fizemos esse evento com eles, esse diálogo. E uma das pessoas que veio esse debate foi um rapaz chamado Gianluca, convidado por uma amiga budista. Evangelismo feito por todos, colocamos eles para trabalhar também e convidar a gente. O Gianluca veio. Ele tinha tido um contato com a fé cristã quando era pequeno, mas se distanciou com o tempo. A mãe dele faleceu quando ele era adolescente, e ele desenvolveu um interesse por coisas orientais, aprendeu sânscrito, coisas da Índia, aquela coisa lá. Mas no final do debate ele deu seu nome, e começou a participar do grupo evangelístico que temos para curiosos, para gente que está começando a vir.
É um grupo em que convidamos pessoas que não creem, ou que não sabem dizer o que creem, a vir examinar a fé cristã como adultos. Nos encontramos por uma pizza, que é importante, tem que ter pizza no começo, depois do estudo bíblico, e aí examinamos histórias de Jesus nos evangelhos. Jesus que encontra a mulher samaritana, Nicodemos, o paralítico, o filho pródigo, essas histórias. E esse é o grupo que Deus mais tem usado para levar pessoas a uma fé madura em Cristo. A gente vai se encontrando a cada semana e a gente vê a curiosidade deles crescer. Tiramos dúvidas e começam a ficar fascinados com Jesus. Até que alguns deles decidem a cada semestre, a cada grupo, virarem seguidores de Jesus. E é o que aconteceu com o Gianluca. Aqui está uma foto do batismo dele. Ele tem uma fé forte, lê muito, e está para começar agora, esse semestre, vai estudar o seminário, vai para um seminário, porque ele se sente chamado para ser pastor, estamos treinando ele, esse é o Gianluca. Existem histórias como essas, onde um evento teve uma contribuição, foi um catalisador, mas o evento é uma pequena parte. O principal é o testemunho do dia a dia, feito por amigos, são relacionamentos, não é? Ou dou um outro exemplo, o Sisto, que é a pessoa mais idosa que batizamos até aqui, esse é o Sisto. Ele tem 76 anos, ele se batizou agora em junho, há um mês e meio atrás, e foi alcançado por um pequeno grupo. O testemunho dele no dia do seu batismo foi lindo, ele dizia: eu quero pedir perdão pelos meus pecados, quero me batizar no nome de Jesus Cristo. Ver um senhor falar isso, é tocante, né? Ou por exemplo, um rapaz chamado Fabrizio, essa foto, que ficou intrigado com a mudança de vida de um amigo que deu a sua vida a Cristo, aquele rapaz que está batizando ele junto. Esse amigo, o Luca, começou a compartilhar por que estava mais paciente, por que tinha menos raiva, por que tratava melhor a esposa, porque tinha conhecido a Deus. E o Fabrício também se batizou agora, um mês e meio atrás, em junho. É o que temos experimentado. A coisa acontece quando todo o corpo, quando cada um faz a sua parte e procura transmitir a esperança de Cristo às pessoas que conhece. Vira uma dinâmica contagiosa, contínua. E aí esses novos cristãos viram as melhores testemunhas para as pessoas que veem a sua transformação de vida, não? E é o que acontece em Antioquia. Evangelismo relacional feito por todos. Um grande capítulo da história cristã não começa com apóstolos ou líderes ou alguma coisa assim. Começa com um artesão de barro, que começa a falar aos colegas de trabalho que nós somos como vasos na mão de Deus. Ou com a mãe no parquinho, que começa a falar às outras mães, porque tem esperança para o futuro dos seus filhos. Começa com gente comum, que começa a falar de Cristo para os seus amigos. A notícia chega à igreja em Jerusalém, aos apóstolos. Manda um representante para ver o que está acontecendo. O que vai acontecer? Porque aqui a história poderia ter sido: esse inspetor chega e diz: pessoal, está errado. Vocês são gente comum, não foram treinados por Jesus, não fizeram o curso, não seguiram os protocolos. Aqui não tem sucessão apostólica, temos que acabar com essa história. Poderia ter sido essa a história, não? Se Deus quisesse que a fé cristã fosse, na sua essência, uma fé institucional, baseada em procedimentos e construída sobre o homem. Mas não é essa a fé cristã, porque o ingrediente essencial é presente aqui. O grande ator nessa história, quem é? O grande laço de continuidade entre o que aconteceu até aqui e o que aconteceu em Antioquia, quem é? É Deus, é o Espírito Santo, que é o que Barnabé vê, chega e reconhece. Barnabé, olha, vamos reler essa parte aqui de Barnabé. Este Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses e contar uma outra história, para ilustrar a visão que Barnabé teve aqui. Uma história mais recente, de 1979, de um rapaz que na época tinha 24 anos, trabalhava na Atari, lembra os joguinhos Atari e tal, aqueles jogos, e tinha o sonho de fazer computadores, e ele foi, na época, ele e um amigo foram visitar a Xerox, que era a companhia mais avançada de tecnologia da época, era a Xerox. Ele foi no departamento de inovação da Xerox, e o engenheiro começou a demonstrar um computador que eles estavam desenvolvendo. Na época, os computadores usavam comandos complicados. Lembra aquela tela preta com letrinhas brancas, o DOS, aquela coisa feia, né? Mas esse protótipo aqui tinha uma tela com ícones que se abriam em janelas, Windows, quando você clicava com uma coisinha que se mexia, chamada mouse.
O engenheiro abriu um processador de textos bonito, escreveu um texto e mandou para um outro funcionário da Xerox, usando a primeira rede Ethernet do mundo. Esse rapaz viu aquela coisa e começou a vibrar e a saltar e dizer: mas isso é brilhante, isso é o futuro, por que vocês não fazem nada com isso? Ele e o amigo estavam tentando desenvolver um computador na garagem do pai, começando uma coisa nova. Voltando para casa, eles pararam em um supermercado para comprar todos os desodorantes, sabe aquelas coisas bolinhas que giram assim? E todos os pratinhos de manteiga para desenvolver eles também o mouse. O nome desse rapaz que fez essa visita era Steve Jobs. E a companhia na garagem do pai era a Apple. Eles desenvolveram com essas ideias o Macintosh, que depois foi copiado pela Microsoft com o Windows e o resto é história. Na época, os computadores eram enormes, caros e complexos. Mas Jobs viu a possibilidade de ter um computador em cada casa, com uma interface gráfica intuitiva que até a vovó pode usar. Ele viu o potencial do computador pessoal. Enquanto que a Xerox, que tinha desenvolvido aquelas ideias, no final abandonou a produção de computadores para se dedicar à produção de máquinas de fotocópias, não? Ele falou isso dessa experiência, uma frase sua. Se a Xerox tivesse sabido o que tinha e tivesse explorado os seus reais potenciais, teria sido tão grande quanto a IBM, mais a Microsoft, mais a Xerox, todas juntas, a maior companhia de tecnologia do mundo. Que é o que o Jobs fez com a Apple, não? Precisou de um momento de visão, de discernimento. Que é o que o Barnabé tem. Ele chega, Lucas descreve que Barnabé chega e nota o quê? A graça de Deus. A graça de Deus. O lugar era outro. As pessoas eram outras. O lugar e a cultura e a língua eram diferentes. Mas Barnabé nota a graça de Deus. É a mesma expressão que Lucas usa para a igreja em Jerusalém. Antes, no capítulo 4, ele fala: a grandiosa graça estava sobre todos eles. Quando conta que os cristãos compartilhavam os seus bens, e uma das pessoas que vendeu a sua propriedade foi Barnabé. O contexto era outro e as pessoas eram diferentes, mas Barnabé vê a mesma essência, o mesmo gênio, o mesmo potencial de redenção da humanidade. O que ele faz? Ele fica alegre, celebra e faz duas coisas. A primeira os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé os encoraja, os anima, os abençoa. Imagina, era significativo para esse grupo novo de cristãos. Gente, continua assim, de todo o coração, vai, é isso aí. Em vez de apagar o fogo, Barnabé joga mais lenha na fogueira, querosene, o que der, faz queimar a coisa. Fantástico era Barnabé, não? De fato, Lucas adiciona uma frase de admiração por Barnabé, dizendo: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, que é uma das minhas descrições preferidas da Bíblia. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E como consequência, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé lança a lenha na fogueira, os encoraja e faz uma segunda coisa também fantástica, contra-intuitiva. Aqui ele tem olho, ele pensa: eu não dou conta da coisa. Aqui eu preciso de um time. E sabe de uma coisa? Tem um homem que seria perfeito para esse contexto. E ele vai buscar Paulo, que naquele tempo estava meio que de escanteio, estava em Tarso, tinha passado uns anos na Arábia. A gente não sabe muito desse período, o que aconteceu com Paulo. Mas sabemos que o Paulo, que fundava igrejas, escrevia cartas e levou o evangelho para tantos lugares, começou aqui, a partir desse ano, em Antioquia. Em Jerusalém, Barnabé já visto Paulo um pouquinho falar e discutir com os judeus de fala grega, com os gregos que falavam no capítulo 9 de Atos. Então agora ele sabe que quando se abre esse novo capítulo, ele sabe que Paulo é o homem para trazer para Antioquia, para pegar para esses gregos. Mesmo que, com o tempo, vai virar Paulo a ser o protagonista da história, não? Que homem era Barnabé, que humildade, que visão, saber investir nos outros assim. E aqui chegamos no terceiro ponto que eu queria transmitir. Que a igreja de Antioquia era uma igreja que superava barreiras com o evangelismo relacional, com o agir do Espírito Santo, e em terceiro lugar, com a contribuição de muitas pessoas que serviam com os seus dons espirituais. O dom de Barnabé era ser olheiro, encorajar e formar os outros. Paulo traz o ensino e a apologética que debatia com os gregos. Daqui a pouco aparece Ágabo, que Deus usa para transmitir uma profecia. No capítulo 13, Lucas menciona 5 profetas e mestres, além da congregação que está ativamente a transmitir o evangelho àquela cidade.
O grande ator aqui é Deus, usando o corpo de Cristo com os seus dons. E o canal humano que Lucas reconhece era o modo de Barnabé de notar os outros, de encorajar os outros, de formar os outros, de dar espaço aos outros. É uma coisa que eu recebi na minha época, quando eu era um adolescente de 15 anos, inseguro, que não acreditava em mim mesmo. Foi o que eu recebi do André naquela época. Então alguém mais velho em que eu acreditava e que depois acreditava em mim, começou a investir, a estudar Bíblia e caminhar e fazer junto. Me marcou muito na época. Uma igreja que supera barreiras é composta de pessoas que superam essas barreiras internas, sabendo que a gente faz mais junto. Vamos trabalhar juntos, envolver outros, preparar outros. Não é fácil. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? E para mostrar que não é fácil, conta uma história nossa, ali de Roma. E no meu debruçar-me com essas questões. Uma outra história. A história do Luca, esse rapaz aqui. Essa foto foi tirada no debate que fizemos, essa vez chamando um grupo muçulmano de Roma. Roma construiu a maior mesquita da Europa, construíram ali em Roma. E aí convidei eles para um debate chamado Pode a religião contribuir à paz no mundo? Mandei alguns convites a eles propondo o evento, mas nunca deram nenhuma resposta, que é um tema quente, não, agora com terrorismo e tudo mais. Até que a Sara me falou, tenta uma menina chamada Habiba. A Habiba era uma menina muçulmana, mas que frequentou os estudos bíblicos na universidade que a Sara liderava na época. Eu escrevi para a Habiba e ela me respondeu naquela tarde. E ela disse, eu conheço a pessoa certa. E me colocou em contato com ele. E foi muito legal. Esse representante falou da perspectiva muçulmana, e eu falei do Jesus que não mata, mas que morre pelos seus inimigos, e que nos chama ao perdão, ao amor e à reconciliação. Essa foto foi tirada no final do evento. E esse é o Luca, que é um cara muito espontâneo, muito carismático, ele vai lá, abraça os muçulmanos, amigão e tal, está lá com eles. A história do Luca é o seguinte: ele é um diretor de arte contemporânea, uma coisa meio de vanguarda, fora da caixa. Antes de cristão era uma coisa até bem escura, tal, meio violenta. Mas o sonho dele era fazer uma obra sobre Jesus, que para ele era um grande revolucionário, um anarquista, não, aquela coisa. Ele não era cristão na época e morava na Espanha. E aí ele foi para uma igreja, porque a filosofia dele é trabalhar não com atores profissionais, mas ele chama de gente autêntica. E se é para fazer uma obra sobre Jesus, queria pessoas que creem em Jesus, não? Ele foi para essa igreja, ele e a esposa. E Deus tocou eles de um jeito, os dois se entregaram a Cristo com uma fé intensa. Voltaram para Roma e começaram a frequentar a nossa igreja. E o Luca é um cara cheio de energia, fala com um sotaque bem romano assim, e ele não para de falar de Jesus. Vai falando, ele sai do domingo com uma sacolinha de Bíblias e vai distribuindo para as pessoas durante a semana. E o pessoal começou a se converter. Primeiro foi o cunhado e a irmã, que é o Giovanni e a Débora, que se entregaram a Cristo também, vieram de uma situação difícil, foi lindo ver o casamento deles desabrochar. Aí foi o Fabrício, o melhor amigo dele, que é o rapaz que eu contei há pouco, que estava no vídeo. Aí ele começou uma noite de oração, convidando o grupo de artistas dele para essa noite de oração, sexta-feira à noite. E o pessoal começou a vir, a cantar, a orar, a se entregar para Deus. Um outro rapaz chamado Tiziano, um cara meio de rapper, sabe, faz músicas rap assim, a deixar as drogas, passando por essa coisa, se entregando a Deus e passando por essa transição. Muito legal ver tudo isso, ver essas pessoas passando por tudo isso. E aí o Luca faz uma peça teatral a cada ano. E o tema da peça teatral que ele fez esse ano era Deus. E era assim, você entrava no lugar e eles perguntavam, você é crente? Se sim, se sentava de um lado, se não, se sentava do outro lado. 15 atores não cristãos aí começavam a contar a história da criação, do pecado, Noé, Moisés, até que chegar Jesus. Jesus é crucificado e levam ele para fora da sala. E os atores vão para os lados não crentes e convidam eles a se salvarem e se sentarem dos lados dos crentes. Não passar. Alguns vêm, outros não vêm, ficam lá. E os que não vêm são levados para fora da sala e não vêm o final da peça porque não são crentes. É tudo ideia do Luca, ele que inventou tudo. E o final da peça é o seguinte: Jesus ressuscita, volta, tem música, e o pessoal começa a festejar, a dançar, tem champanhe, e vira uma balada, o pessoal dançando, Jesus voltou, né? Celebrando que Jesus voltou. E eu estava ali, no final da peça, na balada, pensando, tem alguns conceitos teológicos para dar uma ajustadinha. Não é o modo que talvez nós teríamos feito a coisa, mas a graça de Deus está aqui, não?
São artistas alcançando artistas com a linguagem deles. Alguns dos próprios atores entregando-se a Jesus. E se Deus está usando esse modo diferente, vamos abraçar, vamos encorajar, ajudar eles a se fundamentar na fé. Ainda mais, vamos jogar lenha na fogueira, ajudar o Luca a alcançar esse grupo de artistas e trazer também essa devoção, essa energia para o resto da igreja. Agora estamos preparando noites de oração parecida para toda a igreja. E no último domingo agora, antes de chegar no Brasil, eu fiz um sermão a 3, que eu fiz só a introdução e a conclusão, e o de Luca, o rapaz do debate com os budistas. E o Luca, eles que pregaram e falavam sobre o Salmo 23. Foi muito legal, um sermão a 3, junto com eles. Tentativas de encorajar esse evangelismo pessoal, ver onde Deus está agindo e formar e dar espaço para as pessoas que Deus está usando com os dons que eles têm para alcançar as pessoas que talvez nós não teríamos alcançado. Voltando então para Barnabé. Barnabé vê que aquele início em Antioquia precisava de alguém como Paulo, que soubesse alcançar aquele tipo de gente, não judeus. Passam aquele ano juntos. E aí chegamos no nosso ponto final. A igreja de Antioquia era uma igreja que superava barreiras, porque em quarto lugar, tinha uma visão missionária de multiplicação. Lucas conta 2 ações sacrificiais que demonstram isso. A primeira é que Deus usa um homem para transmitir uma profecia que o Império Romano teria tido uma grande fome. A igreja em Antioquia faz uma oferta, uma coleta para ajudar os cristãos da Judeia, que é muito bonito. Uma igreja que ainda no seu começo contribui para outros, para quem os trouxe o Evangelho. E aqui abro um parêntese para mencionar uma coisa que a Sara mencionou antes, para agradecer o apoio de vocês também, aos nossos esforços de alcançar aquele continente, que trouxe o Evangelho para o Brasil, mas que em muitos modos se esqueceu do Evangelho ou o confundiu com outras coisas. É muito bonito ver o Brasil contribuir para o alcance da Europa, não é? Muito legal, e vocês são parte disso. Sabe que as ofertas que vocês dão aqui contribuem para obras como essa. Não só em Jerusalém, aqui em Vinhedo, mas também em outros lugares, confins da terra. Obrigado. Ok, fecha parênteses. Então, a igreja de Antioquia manda essa oferta. E a segunda coisa que Lucas conta, que demonstra a visão deles de multiplicação, é essa. Vamos reler o começo do capítulo 13. Aqui, vamos lá. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Deus diz: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu imagino que naquele ano em Antioquia, o coração de Barnabé e ainda mais o de Paulo ardiam. Lembra do Steve Jobs que viu os primeiros sinais do computador pessoal? Imagina o que era para Barnabé e para Paulo ver o evangelho alcançar uma metrópole, ver pessoas de tantas culturas conhecer a Cristo, servir a igreja com esse time, experimentar a potência do evangelho para salvar judeus e gregos. Eu imagino que nesse ano eles se olharam e disseram: por que parar em Antioquia? Por que não reproduzir isso por todo o Império Romano? Se a esperança de Jesus é para todos, a esperança de Jesus é para todos. Vamos fazer um experimento, vamos fazer uma primeira viagem missionária. Começa a ter esse sonho no coração. Um cristianismo que pode florescer em tantos outros lugares, não só em Antioquia, mas depois Atenas, Corinto, Éfeso, que sabe um dia até chegar em Roma, não? Começam a sonhar com a humanidade inteira que ouve de Cristo, sentir o coração arder, até que estão jejuando e orando, e o Espírito Santo diz: vai Barnabé, vai Paulo, reproduzam o que viveram aqui em tantos outros lugares. O que temos é precioso demais para acabar conosco. Me lembro uma vez quando fomos visitar essa igreja filha em Perúdia, e a Sara falou no final, a gente estava voltando para casa, ela falou: outras pessoas, outro lugar, mas que lindo é ver Deus usando eles para alcançar novas pessoas. A história continua, vai além de nós, não pode acabar com nós. O que temos é precioso demais para acabar conosco. A igreja local é a esperança do mundo e temos que levar a graça de Cristo para todo lugar. Temos que alcançar a Jerusalém onde Deus nos colocou, a Judeia e a Samaria ao redor de nós e os confins da terra. Concluo então com uma pergunta:
para vocês, que é essa. Quais são as barreiras que Deus está te chamando para superar? Talvez seja tomar a iniciativa de falar de Cristo para uma pessoa. Talvez seja discipular alguém. Começar a servir a igreja com os seus dons. Começar a orar para valer, não só uma oração formal. Você não quer participar de uma história como essa? Ver gente que conhece a Cristo, ver vidas transformadas. É a maior aventura de que podemos fazer parte. Ver a redenção de Cristo da humanidade. Deus deu papel para você. Deus deu dons a você. Deus deu relacionamentos e ambientes onde você está. Quais são esses próximos passos? Digo duas coisas contraditórias, mas eu acredito que as duas são verdadeiras. A primeira é, o lugar onde você está não é fundamental. Existem só 2 ingredientes fundamentais para ver a graça de Deus agir. Deus e pessoas, não é? Deus e pessoas, só precisa disso. Você pode começar onde está, amanhã. Então, quem é a pessoa que Deus está te chamando para falar da sua graça? Um vizinho, um colega de trabalho, alguém na sua família? Ou uma pessoa para discipular, um novo cristão? Em qual ministério você pode começar a servir? O lugar onde você está não é o fator fundamental. Deus quer te usar em todo lugar, começando por onde você está agora. Porém, Deus também pode estar falando a alguns aqui hoje. Vai. O chamado que eu tenho colocado no seu coração vem do Espírito Santo. Me separem essa pessoa e a mandem a Samaria, a Judeia, aos confins da terra. Há alguns de vocês, talvez próprio quem faz tanto aqui, Deus talvez esteja dizendo, vai, eu te chamo para os confins da terra e para fazer dos confins da terra uma nova Jerusalém. Talvez Deus queira te usar em outro lugar, ou quem sabe nas grandes cidades da Índia ou da China, para ajudar a gente a alcançar a Europa. Gente paciente, casca grossa para mandar para o Oriente Médio. Ou eu li esse mês, recentemente, um artigo que descrevia que o próximo boom demográfico vai acontecer na África. No final do século 21, quase 40% da humanidade vai estar na África. Cidades enormes, grandes necessidades sociais, líderes africanos que vão precisar de bom ensino teológico. Se Deus estiver te chamando, vem falar com os pastores ou vem orar comigo, vai ser um prazer orar com você. Vai ter o tempo de fazer o estudo, se preparar, começar a servir onde você está. Mas vamos começar orando, ok? Pode ser? Vamos orar. Senhor, a gente quer dizer hoje, nesse domingo, aqui, Senhor, a gente está aqui. Usa-nos, Senhor. Usa-nos com os nossos dons, Senhor. Onde estamos? Aqui em Vinhedo, Senhor. Aqui nos arredores. Outras cidades aqui da região, Pai. E se for da Tua vontade, nos confins da terra. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, Senhor. Queremos Te servir, Senhor. Queremos ser agentes da Tua graça, Senhor. A gente não tem nenhuma aventura maior do que fazer parte disso, Senhor. Ver o Senhor transmitindo a Tua graça, ver vidas transformadas, ver novas pessoas que Te conhecem, Senhor, e que falam de Jesus para outros e a coisa continua. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui, queremos nos colocar nas Tuas mãos. E eu Te peço, Senhor, a Tua mão sobre a Iba Viva, Senhor, agora nessa próxima fase, nesse novo lugar também, Senhor. Que o Senhor continue a abençoar, Senhor, essa igreja e continue a levar a Tua salvação, a Tua graça a tantas outras pessoas aqui. No nome do Senhor Jesus, que a gente ora e Te agradece. Amém. Amém.